Boa noite, então. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso culto dessa noite. Tivemos um pequeno problema técnico aí no áudio, para dar aquela sensação, aquele suspense, né? O que será que está acontecendo, né? Se vocês pudessem ver os nossos bastidores aqui, né? A gente vai tentando de todas as maneiras conseguir que a transmissão saia e nem sempre é tão simples assim, né? Dependemos também da boa vontade de muitas pessoas, dependemos também da ajuda de Deus, para que todas as coisas possam funcionar aí corretamente, para que possamos estar unidos nesse tempo de culto, nós aqui e vocês, cada um na sua casa, com a sua família, podendo ter esse momento também, um tempo de comunhão, um tempo de louvor, um tempo de se colocar na presença de Deus de uma forma especial. E eu quero saudar vocês nessa noite com uma palavra bíblica que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 6. E eu quero ler esse versículo na tradução da Nova Versão Transformadora. E ele diz assim: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Eu vou ler de novo, preste bem atenção. Permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito Santo de Deus controle a nossa mente resulta em vida e paz. Portanto, a diferença entre vida e morte está em quem nós permitimos que controle a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Quando permitimos que o Senhor, por meio do seu Espírito, da sua palavra, controle a nossa mente, o resultado é vida e paz. Mas quando nós mesmos queremos controlar, aí o resultado, infelizmente, é a morte. Então, escolham vocês hoje, como diz as Escrituras, a quem vocês vão permitir controlar a sua vida. Eu quero convidá-los para uma palavra de oração. Eu sei que algumas pessoas já colocaram nos comentários algum motivo de oração, algum pedido, algum motivo de gratidão. Você pode colocar ali nos comentários. O Bernardo é o nosso moderador, quem fica aí dando boa noite aí, né, conversando com vocês pelos comentários do Face ou do YouTube. Então ele vai anotar, ele sempre anota os pedidos para que a gente possa fazê-los aqui e possamos orar por essas situações também em conjunto. Vamos agora nesse momento então nos colocar na presença de Deus. Convido você para silenciar ali onde você está, na sua casa, nesse momento. Vamos falar com o nosso Pai Celeste. Amado Deus e bondoso Pai, nós chegamos na Tua presença, Senhor, confiadamente por causa da Tua palavra, não porque somos bons ou porque merecemos alguma coisa, mas por Tua graça e misericórdia, porque Tu vens ao nosso encontro, porque Tu falas conosco. Nós também queremos orar a Ti agora. Queremos pedir que Tu te reveles, que Tu fales conosco aquilo que tens a dizer para nós, porque, Senhor, se estamos aqui neste momento, é porque Tu tens algo a dizer para nós. Se realizamos esse culto, é porque Tu queres ter algo a ver com a nossa vida. E nós nos encontramos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim te pedimos, Senhor, que Tu abençoes esse nosso tempo, que seja um tempo de adoração, de louvor e de palavra abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Convido para um momento de louvor, para juntos adorarmos a Deus. Boa noite, queridos. Queremos agora ter um momento de louvor. Vamos juntos louvar o nosso Deus. Não juntos fisicamente, mas juntos na mesma fé, no mesmo amor, na mesma mente e no mesmo coração.
Somos um corpo vivo, um corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Olhas que foram partidas podem de novo soar, corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, e aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, e aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, e aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, e aos seus pés vou me lançar. O
Chegamos num momento muito especial dos nossos cultos, momento onde nós podemos expressar com aquilo que temos também a nossa gratidão, a nossa fé, nossa confiança e nossa adoração a Deus. Somos muito gratos a Deus que tem nos carregado, tem carregado a cada um de vocês também, sustentado financeiramente, tem sustentado financeiramente também o nosso ministério, a nossa comunidade. Somos muito gratos a maneira também como Deus vem agindo e cuidando da nossa Melk durante esse tempo. Por isso, durante o próximo hino, você pode fazer o seu momento de oferta, seja durante o hino, colocando num envelope a oferta, ou então separando também o valor que você vai depositar durante a semana. Você pode fazer essa oferta, os seus dízimos, depositando eles diretamente na conta que vai aparecer ali na frente, ou então entregando aqui na Melk. A gente pode combinar um horário durante a semana, você pode trazer aqui, ou então quando tivermos novamente cultos presenciais, você pode vir e fazer a sua oferta, o dinheiro que você tinha guardado, a oferta que você tinha guardado durante esse tempo todo. São duas maneiras aí que você pode fazer também a oferta neste momento. Quero orar com você, que Deus abençoe dádivas e doadores. Pai amado, nós entregamos também esse tempo de oferta, esse momento de oferta nas tuas mãos. Sabes que o dinheiro, ele expressa também aquilo que nós temos, aquilo que conseguimos, aquilo que o Senhor nos deu. E dessa forma nós expressamos como adoração ao teu santo nome, ao teu cuidado, a nossa confiança e gratidão a ti, também por meio das ofertas. E assim, Senhor, nós entregamos neste momento também a vida de cada um que tem ofertado, de cada um dessa comunidade. Nós te rogamos também, Senhor. Às vezes passamos e pode ser que alguém esteja passando por problemas financeiros e não tenha como ofertar. Mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor também carregue, que o Senhor cuide também dessa situação. E onde for possível, nós como comunidade também queremos estar ali, cuidando e ajudando uns dos outros. Senhor, nosso Deus, abençoa também essas ofertas que foram levantadas para o serviço do teu reino. Em nome de Jesus oramos. Amém. Essa nossa próxima música que vamos cantar me bate um sentimento assim de saudades muito grande dos nossos cultos presenciais, porque era uma música que geralmente a banda das crianças e dos adolescentes cantava. Quando eu escuto essa música, parece que eu vejo assim, escuto as meninas cantando, a Carol, a Sara, a Carolina, a Lisa aqui na frente, também os meninos, o Felipe no bongô, Davi no violino, Pedro e Bernardo também ajudando aqui no vocal e no violão, e Davi Luiz também. Isso dá um sentimento assim, é uma mistura de alegria, de lembrar deles cantando aqui na frente, mas também umas saudades desse momento, né? Hoje eu tô quase como uma intrusa aqui cantando a música de vocês, né? Mas e a gente espera e ora para que logo, logo a gente possa estar todo mundo junto também aqui, enchendo esse palco com as crianças e com os adolescentes no momento de louvor. Boa Deus, confins da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não
sempre. Vou até os confins da terra proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei, eu te servirei. Sempre te amarei, eu te servirei. Pra sempre. Vamos orar? Querido Deus, que a Tua Palavra fale aos nossos corações, que a Tua Palavra traga vida, que a Tua Palavra nos ensine também como devemos viver. Amém. Um garoto, jovem ainda, entre 8 e 9 anos, se encontrava sozinho na sala de espera de um aeroporto. Tranquilo, sentado, sem aparentar nenhum medo ou ansiedade. Quando é anunciado o embarque, ele fica na fila, aguarda o tempo dele, e ele vai até o avião, ele embarca. Está tranquilo. Apesar de parecer ser a sua primeira viagem de avião. Está fazendo desenhos, pinturas, uma atividade, enquanto aguarda sentado já na sua poltrona do avião. Depois da decolagem, num determinado momento, as luzes de manter o cinto de segurança apertado voltam a acender. O comandante avisa a todos os passageiros que eles passarão por uma zona de alta turbulência. E realmente a turbulência é grande. Mas aquele garoto estava sentado em sua poltrona, sem esboçar medo, continuando as suas atividades. Estava fazendo algumas pinturas, alguns desenhos, ele continuou fazendo aquilo. Quando alguém, então, admirado, como aquele garoto sozinho, sentado ali, tão indefeso, como ele não está com medo? Você não está com medo? Alguém lhe pergunta, ele então responde, não, eu não preciso ter medo. Meu pai é o piloto. Essa história, ela contrapõe a confiança e o controle. Hoje nós vamos conversar sobre isso. Ansiedade, controle versus confiança. O desejo de estar no controle e a confiança em Deus são duas coisas que não conseguem conviver lado a lado.
Estar no controle é esse desejo de estar sentado no banco do motorista da nossa vida e controlar todos os possíveis cenários negativos, ou controlar a maneira de reagir diante de situações mal-sucedidas. Você pode confiar ou estar no controle, nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Ao longo da Bíblia, nós encontramos relatos de pessoas que foram convidadas a confiar em Deus. Deus instruiu essas pessoas nos passos que deveriam dar, mas Ele não explicou os detalhes, não mostrou quando e de que maneira aconteceria o final. Por exemplo, quando Deus disse para o Abraão: sai da sua casa, da casa dos seus pais e vai para onde eu vou lhe mostrar. Ele sai, mas ainda não sabe para onde deve ir. Ele será pai de uma grande nação, mas não tem filhos e sua esposa é estéril e já tem uma certa idade. E a história conta que ele foi, o Senhor lhe mostrou o caminho e esteve com ele, e ele pensou até que deveria ter um filho com uma escrava, mas o filho da promessa, quem teve foi a esposa dele. O povo de Israel, por exemplo, diante do Mar Vermelho, o exército do Egito está atrás deles, à frente um enorme mar, o Mar Vermelho. Eles precisam ir adiante, mas como? Deus diz: vão para frente. De que maneira? Como que eles vão para frente se tem um mar enorme diante deles? Se eles passarem, será que o exército não passará também? Mas a história conta que foi exatamente em meio às águas que eles experimentaram o livramento e a salvação de Deus. Maria e Marta e seu irmão Lázaro, já falecido, foram desafiadas por Jesus a confiar de que ele ressuscitaria Lázaro, mesmo ele já estando morto há alguns dias. Precisam confiar em Jesus para que a pedra seja retirada diante do túmulo. E a história conta que Jesus chamou Lázaro, e Lázaro, ainda enrolado em faixas, veio para fora vivo. Eu quero contar para vocês, eu quero ler com vocês uma história para observarmos o que significa confiar em Deus. A geração do povo de Israel que saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho já faleceu. Só sobravam ainda Josué e Calebe. Josué é agora o substituto de Moisés à frente do povo. O povo se encontra diante da terra prometida, entre eles e o seu objetivo, o Rio Jordão. Homens fortes poderiam até atravessá-lo a nado. Havia locais onde a travessia era mais fácil, mas uma nação inteira atravessar carregando a sua mudança, aí já era outra história. Para piorar a situação, é início do verão. A neve das montanhas está derretendo, chuvas acontecem naquela época e o Rio Jordão transborda em suas margens. Esse é o cenário em que acontece a nossa história. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, nós vamos ler essa história juntos. Ela se encontra lá em Josué, capítulo 3. No livro de Josué, Josué é o 6º livro do Antigo Testamento. Josué capítulo 3, a gente vai ler o capítulo inteiro, é compridinha a história, mas a gente vai ler e você vai ver que história fantástica aconteceu ali, que história de confiança em Deus. Josué 3 diz assim: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento, e verso 3, e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam de suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Verso 5, Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará
maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. No verso 7, o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do rio, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. E no verso 10, assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. No verso 14 agora: quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, ou o mar morto, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou, pisando em terra seca. Consegue imaginar isso? Uma nação inteira, um povo inteiro vindo, e a água simplesmente para de correr, ela forma uma muralha a uma certa distância, a água que estava à frente escoa totalmente, e aquele povo, uma nação inteira, atravessa juntos no meio daquele rio em terra seca. Eu quero apontar algumas coisas que esse texto nos ensina sobre confiança. Confiar é depender da soberania de Deus. Quando, diz os versos 3 e 4, virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, os sacerdotes e levitas carregando a arca, saiam de suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram aqui. Em alguns outros versículos também é exposto que esse Deus que está chamando eles é o soberano de toda a terra. Eles não sabiam o que fazer, que caminho tomar. Estavam parados antes do Jordão, diante da terra prometida. Mas com aquele rio, como atravessar? O que fazer? As opções deles eram desistir, ficar acampados ali, sem perspectivas de futuro, esperando até que uma outra nação viesse e invadisse eles. Voltar até o Egito, talvez, retornar a ser escravos no Egito. Ou confiar em Deus e seguir o seu caminho. Nossa situação, também nos dias de hoje, é muito semelhante. Estamos diante de uma doença desconhecida. Sempre, volta e meia, alguém diz alguma coisa, faz isso, faz aquilo, tenta desse jeito, tenta daquela maneira, né? E são tudo tentativas que nós temos, mas diante de nós está o desconhecido. Caminhos e possibilidades vivem mudando a cada semana ou a cada dia. Ninguém consegue imaginar os possíveis caminhos. Nunca passamos por aqui. E por isso é tão difícil, né? Por isso essa situação para nós gera tanta ansiedade. Se tivéssemos que estar no controle disso, né? Que desespero! Mas quem é o nosso piloto? O nosso piloto é o Deus soberano de toda a terra.
Por isso, confiar é depender de Deus, depender desse Deus que, como diz um hino, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Não é o coronavírus que tem a última palavra. Nós podemos não enxergar as saídas, mas se caminharmos com o Senhor um passo de cada vez, estaremos caminhando com aquele que não só conhece o caminho, mas é Senhor sobre todos os caminhos. Confiar é admitir que Deus sabe mais do que nós. Infelizmente, talvez falar isso seja fácil. Na hora dos nossos caminhos e batalhas diários, é que essa dependência precisa ser exercitada. Nesse momento em que precisamos saber que nós dependemos e confiamos o volante, a direção da nossa vida, o controle da nossa vida nas mãos desse soberano Senhor. Confiar, em segundo lugar, é ser surpreendido pelo agir criativo de Deus. Deus é muito criativo. Ele criou tudo, Ele nos criou, Ele é extremamente criativo. E o verso 5 nos diz: amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Confiar em Deus é expor-se a viver essas maravilhas com o Senhor. É expor-se a ser surpreendido pelo agir criativo de Deus. E a história nos conta que quando os sacerdotes entraram no rio, as águas foram represadas e o povo, a nação inteira, como uma massa só, atravessou pisando em terra seca. Quando nós pensamos nas possibilidades diante de nós, conseguimos imaginar apenas aquilo que nós mesmos conseguimos fazer ou aquilo que a nossa mente consegue imaginar. Confiar, por outro lado, é ser surpreendido pela criatividade de Deus. Essa criatividade faz uma mulher estéril ser mãe aos 90 anos. Faz o povo ser salvo dos inimigos atravessando um mar a seco. Faz esse mesmo povo, 40 anos depois, atravessar um rio a seco a ponto de fazer nações de guerreiros mais fortes do que eles temerem por sua vida. Não por causa do exército de Israel. Esse exército não era grandes coisas, mas por causa do Deus de Israel. Esse Deus, essa criatividade de Deus fez um menino derrotar um gigante com uma pedra e uma funda. Fez o Filho de Deus tornar-se carne, gente como a gente, o rei humilde, o servo sofredor, que se humilhou até a morte, morte de cruz. E pela morte de um, todos podem ter vida com Deus. Confiar é ser surpreendido pelo agir criativo de Deus. Em terceiro lugar, confiar é caminhar na companhia do Deus vivo. O verso 10 diz assim: vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. Que experiência fantástica! Que maravilha! Quando eu tento controlar todas as coisas, todas as circunstâncias da minha vida, eu nunca vou experimentar isso. É tudo força daquilo que eu consigo fazer ou daquilo que eu não consegui fazer. Mas quando eu confio em Deus, eu experimento caminhar na companhia do Deus vivo. O capítulo que eu li, ele repete 11 vezes a expressão arca da aliança, ou a arca do soberano Senhor. 11 vezes em 17 versículos, essa expressão se repete. A arca da aliança era esse baú, essa arca que Deus ordenou Moisés a fazer, na qual deveriam estar, entre outras coisas, as tábuas dos 10 mandamentos. Essa arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E a história é contada de forma a percebermos a importância da dependência de Deus. Vocês vão se levantar quando virem a arca, vão segui-la,
A arca vai ficar parada com os sacerdotes no meio do rio. Essa história ela nos mostra, não porque a arca tivesse algum poder milagroso ou algo em si nela mesma, mas porque a arca simbolizava a presença do Deus vivo no meio do seu povo. Nós podemos nos considerar sábios, espertos hoje em dia, né? Estamos na época da informação, mas em situações de crises, nós somos colocados em situação onde nós percebemos os nossos limites. Percebemos que somos limitados, percebemos que não sabemos tudo, que precisamos de algo mais. Confiar em Deus é experimentar o agir do Deus vivo em nossa vida. Não apenas uma tradição religiosa a ser mantida, mas viver e depender da presença viva e real de Deus. E essa presença também é verdadeira nos dias de hoje. Nós também somos convidados a confiar nesse Deus vivo, com quem nós podemos viver dia após dia. E em quarto lugar, confiar é experimentar o caminho da salvação de Deus. Ao longo da Bíblia, Deus sempre providencia um caminho de salvação. Deus sempre tem um jeito que Ele aponta, é por aqui. Vocês estão passando por essa situação, mas é por aqui o caminho onde vocês vão ser libertos. E sempre esse caminho exige total confiança. Muitas vezes é um caminho difícil de imaginar como algo possível. Muitas vezes é algo estranho, mas é o único caminho da salvação. Adão e Eva, por exemplo, podiam comer de tudo, exceto a fruta de uma única árvore. Mas o caminho da salvação deles era comer de tudo. Noé, no meio do dilúvio, construir um barco em terra seca, mesmo sem nenhuma previsão de chuva. Mas havia então naquele tempo de seca, ainda assim um caminho que Deus providenciou para quando a chuva viesse. Mas tinha que confiar totalmente em Deus e entrar na arca mesmo quando não estivesse chovendo ainda. Abraão, o caminho era sair de casa e ter um filho com a esposa estéril de 90 anos. E depois de muito tempo até ele aprender isso, ele confiou. Sodoma e Gomorra, que foi destruída por fogo do céu, os anjos avisaram para Ló, sua esposa, filhas e genros saírem, mas os genros não quiseram, a esposa quis olhar para trás. Mas um caminho de salvação foi dado. José no Egito, depois de um tempo de fome, Deus providenciou que aquele menino que foi vendido por seus irmãos como escravo, um escravo pudesse interpretar o sonho do faraó e mostrar o caminho para que não só o povo do Egito, mas diversas nações tivessem comida, mas precisavam ir até lá, confiar que ali eles poderiam encontrar alimento. Assim também agora esse povo tinha que botar os pés no rio e confiar que aquela muralha à distância não iria se desfazer. E assim sucessivamente ao longo de toda a história da Bíblia. Esse caminho implica em confiar totalmente nele, até que veio o Filho, Jesus Cristo. E ele hoje é o nosso caminho da salvação. Todos esses outros caminhos apontam para o Filho, apontam para Jesus, o caminho da cruz, o Rei que se fez servo, o Deus que se fez gente. E esse caminho também hoje exige total confiança, total dependência. Esse é o caminho que permite que quem controle a sua vida não seja mais a sua antiga natureza, mas o próprio Santo Espírito de Deus. Queridos, eu desejo que nós encontremos em Deus o Pai, o piloto, que cuida da nossa vida em meio a todas as turbulências, em meio a uma viagem tranquila e em meio às turbulências, porque Ele é o piloto
Deixa Ele pilotar, deixa Ele comandar também a sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos orar, eu quero orar com você. Vamos silenciar e falar com o nosso Deus. Se você tiver pedidos e motivos de oração, você pode compartilhar também nos comentários, e eles serão anotados e nós vamos orar ao final do culto. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir perdão porque em tantas e tantas situações na nossa vida nós duvidamos, temos medo de confiar em ti. Por isso queremos dizer: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, queremos confiar, queremos depender totalmente de ti. Mesmo quando não vemos ainda a saída, mesmo quando não experimentamos aquilo que achamos que deveríamos experimentar, mas nós podemos ter a certeza de que o Deus vivo caminha conosco. Queremos, Senhor, caminhar contigo. Confiar em ti é caminhar onde tu caminhas, é estar onde tu estás. E assim também nós pedimos perdão quando tantas vezes fomos por outros caminhos, Senhor. Ajuda-nos a confiar e a depender de ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós queremos dar os parabéns aos aniversariantes da semana passada, o João Marcos Guimarães, da Sóquio Guimarães, e a Estela Maria, a Estelinha. Saudade do abraço da Estelinha, né? Sempre tão querida. Um abraço para vocês, aniversariantes. Hoje, lá em casa, na nossa família, na casa paterna, tem aniversário, né? Aniversário da minha irmã, a Cristine. Está de aniversário hoje, dia 19. Amanhã temos aniversário de 1 aninho do Arthur Estimamilho. Parabéns para o Arthur, parabéns para os pais, para a família. E nessa semana que vem temos mais um menino fazendo seu primeiro ano de vida, o pequeno Noah. Noah é filho da Luciane e do Cariston, lá de Navegantes. E essa semana, dia 24, ele completa 1 ano de vida. E nessa semana, no final de semana, no sábado também, acontecerá o batizado do Noah. Nos alegramos muito com esse batismo e com estar juntos com a família ali nessa ocasião. Parabéns aos aniversariantes. E também você pode ver ali na projeção as atividades, os programas que nós teremos na próxima semana. No final de julho teremos um tempinho de férias, mas essa semana nós teremos terça-feira, tarde da mulher. Na terça-feira à noite tem a reunião do conselho às 19h30 por meio de videoconferência. Na quarta, estudo bíblico. Na sexta-feira, live de oração. E aos sábados, adolescentes e jovens se encontram em videoconferência também. Se você precisar conversar de oração, precisar de ajuda também no seu sustento, precisar conversar, nós nos colocamos à disposição. Não fique sozinho, você não está sozinho. Me coloco à disposição para conversarmos. Temos motivos de oração? Cinco motivos. Obrigado, Bernardo. A Nilva Prim pede oração pela família, faz 1 ano que faleceu a sua irmã. Dona Vera pede oração por Mercedes Gutierrez, de 80 anos, que caiu e quebrou o fêmur. A Marcinha pede oração por sua gravidez. Estão passando um momento difícil hoje, né, Marcinha? Então, queremos colocar esse momento também nas mãos de Deus. Deus sabe o que está acontecendo, né? Marcinha não está bem, está com algumas cólicas, então queremos colocar também você e toda essa situação nas mãos de Deus. Também a Neide pede oração pelo Pedro, seu amigo Pedro, né, que continua no UTI lutando contra a Covid-19, e também por todos os que contraíram
essa doença. A Dona Vera ainda pede também oração por filho, pela sobrinha Silvia, que está com suspeita de Covid. Temos mais um motivo. A Dani, pede oração pela Isa, enfermeira, que está com Covid também. Queremos colocar enlutados, adoentados, famílias também nas mãos do nosso Deus. Vamos orar ainda. E eu peço que nesse momento você se coloque de pé. Nós queremos nos colocar diante de Deus, Deus está aqui presente, Deus está presente onde você está, mas em respeito e como um momento de intercessão. Convido para que você se coloque de pé. Se você está com sua família, podem se dar as mãos também, e nós vamos orar. Pai querido, nosso Deus e Senhor, queremos também trazer diante de Ti os nossos pedidos. Oramos pela família da Nilva Prim, pedimos que o Senhor console também a sua família enlutada, nesse momento mais sensível emocionalmente, por causa da data de 1 ano de falecida, agora da sua irmã. Consola a essa família, consola todas as famílias enlutadas, Senhor. Cura as feridas, sara as feridas, Senhor. Consola-nos com o Teu consolo, que é maior e mais forte, que pode nos carregar, que experimentemos esse cuidado do Deus vivo também nas nossas vidas. Senhor, oramos pela Mercedes Gutierrez, que caiu, oramos pelo Pedro, que está internado na UTI, oramos pela Silvia, também com suspeita de Covid, oramos por todos os demais adoentados que estão com Covid, Senhor, os que estão internados, os que estão nos seus lares, mesmo também aqueles que não estão com sintomas. Oramos também pela Isa, que está com Covid, ela que é enfermeira, Senhor, e também na frente de batalha, pegou essa doença agora. Também os demais adoentados com outras doenças, trazemos eles nas Tuas mãos. Há tantas situações que nos deixam tão vulnerável agora nesse tempo. Senhor, colocamos de uma forma muito especial a Marcinha nas Tuas mãos. Esse momento da sua gravidez está bem delicado, nós não sabemos o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. Nós Te pedimos que o Senhor coloque a Sua santa mão sobre a vida, sobre a gravidez da Marcinha nesse momento. Esteja com ela, Pai, cuidando, guardando, dirigindo ela, e com toda a sua família nesse momento, Pai. É isso que pedimos e oramos em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a andar contigo na nossa ansiedade, para não andarmos ansiosos. Ajuda-nos a percebermos que não estamos sozinhos, mas a confiar em Ti ao invés de controlar a nossa vida. Ajuda-nos a buscar ajuda, ajuda-nos a viver um dia de cada vez. E assim, Senhor, nossos pedidos, nossa oração, nós queremos orar também expressando na oração que Tu nos ensinaste, não de uma forma mecânica, mas até aprendendo a orar, aprendendo a pedir aquilo que o Senhor quer que a gente peça, aquilo que o Senhor quer atender, não só pedir pelas nossas coisas, mas pedir pelas Tuas coisas, Senhor. Por isso nós nos unimos juntos em oração, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebemos ainda a bênção do Todo-Poderoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
que Ele te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Ele sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Todo-Poderoso Deus, desde agora e para sempre. Amém. E que Deus te guarde na sua paz, na paz de Deus, paz que o mundo não dá, mas a paz que excede todo entendimento e que guarda a nossa mente e coração em Cristo Jesus. Uma boa noite, seja uma bênção no seu dia a dia.